Boa noite, Sandra. Uma boa noite também para quem nos acompanha nesta segunda-feira, dia 7 de outubro. Vamos agora aos destaques do Poder Judiciário. Pacto Nacional de Sustentabilidade para o Sistema de Justiça é assinado em conferência internacional. O destaque é de Carolina Cassola. Diante dos eventos climáticos extremos, o Conselho Nacional de Justiça promove a primeira Conferência Internacional de Sustentabilidade do Poder Judiciário, para consolidar o compromisso do Judiciário com um futuro mais justo e sustentável. Novo módulo estatístico de pessoal aponta desafios de representatividade no judiciário e pretende melhorar as políticas voltadas à paridade de gênero. A audiência de conciliação sobre a lei do Pacto Temporal para a Demarcação de Terras Indígenas avança no Supremo Tribunal Federal. O destaque é de Breno Zonta. Na ocasião, houve análise de trechos da norma, que é objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal. Também foi feita uma apresentação sobre crédito de carbono e conservação de terra nativa aos integrantes da comissão especial. E ainda, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar legitimidade do Ministério Público de firmar acordos com entidades desportivas. Agora são 6 horas e 17 minutos, estamos ao vivo também no aplicativo da Rádio TJ Minas. Está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Agora são 6 horas e 18 minutos e uma conferência internacional debate a responsabilidade global sobre a sustentabilidade e busca também consolidar o compromisso do judiciário com um futuro mais justo e sustentável. As informações com a repórter Carolina Cassola. Diante dos eventos climáticos extremos e seus impactos sociais que demandam medidas urgentes, o Conselho Nacional de Justiça promove a primeira Conferência Internacional de Sustentabilidade do Poder Judiciário. Durante o evento, nos dias 23 e 24 de outubro, será assinado o Pacto Nacional de Sustentabilidade para o Sistema de Justiça, para consolidar o compromisso do Judiciário com um futuro mais justo e sustentável. A conferência vai contar com a presença do presidente do CNJ e Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, e com o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, que assinarão um acordo relativo à questão ambiental. Barroso já afirmou não haver soluções locais para problemas ecológicos e ambientais que precisam de resultados em nível global. Nesse sentido, o CNJ vem implementando iniciativas para promover e defender a sustentabilidade em todo o sistema de justiça. Entre elas, recentemente, o órgão aprovou recomendação conjunta com o Conselho Nacional do Ministério Público para que tribunais e promotorias de justiça priorizem inquéritos e ações judiciais voltados à punição de infrações ambientais. Quem vai participar da mesa Sustentabilidade na Perspectiva Global durante a conferência é Paul Clements Hunt, especialista em sustentabilidade e defensor dos critérios ambientais, sociais e de governança, conhecidos pela sigla ESG. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. E enquanto isso, a discussão sobre a lei do marco temporal avança no STF, destacando a necessidade de preservação do meio ambiente e também dos direitos indígenas. As informações sobre essa audiência de conciliação que ocorreu nesta semana você confere com o repórter Breno Zonta. Na ocasião, houve análise de trechos da norma, que é objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal. Também foi feita uma apresentação sobre crédito de carbono e conservação de terra nativa aos integrantes da comissão especial. Os primeiros aspectos discutidos envolveram a participação obrigatória dos estados e municípios, a garantia de contraditório e da ampla defesa aos interessados na demarcação e a possibilidade de indenização pela terra nua prevista na tese fixada pelo STF no julgamento do recurso extraordinário que considerou inconstitucional a tese do marco temporal. De acordo com ela, os povos indígenas teriam direito de ocupar apenas as terras que ocupavam ou já disputavam na data de promulgação da Constituição de 1988. Em setembro do ano passado, o STF decidiu que a data não pode ser utilizada para definir a ocupação tradicional da terra pelas comunidades indígenas. Em dezembro, antes de a decisão do STF ser publicada, o Congresso Nacional editou a Lei 14.701 e adotou o marco temporal. Desde então, foram apresentadas 4 ações questionando a validade da lei e uma pedindo que o STF declare sua constitucionalidade. A discussão prosseguirá na próxima audiência, marcada para 14 de outubro. Da agência Rádio Web, Breno Zonta.
Agora são 6 horas e 21 minutos e no próximo bloco o CNJ assina acordo sobre judicialização da saúde. E ainda, Supremo julga a legitimidade do Ministério Público de firmar acordos com entidades desportivas. Daqui a pouco no Radar da Justiça. Radar da Justiça. Agora são 6 horas e 22 minutos, estamos de volta. E um novo módulo estatístico sobre quadros de pessoal de tribunais aponta os desafios da representatividade no Poder Judiciário. Os detalhes com o repórter Eduardo Kovaleski. O Conselho Nacional de Justiça, CNJ, regulamentou o módulo de pessoal e estrutura judiciária mensal do Poder Judiciário. O MPM deve aprimorar o envio de informações sobre servidores e magistrados. O novo sistema permite maior precisão em estatísticas de diversidade, gênero, raça e inclusão de pessoas com deficiência, o que facilita a criação de políticas mais eficazes. Atualmente, o Judiciário conta com 280 mil servidores, sendo 54,5% mulheres. No entanto, entre os 18.670 magistrados, apenas 39% são do gênero feminino. Dados do MPM também mostram que a Justiça Estadual concentra o maior número de juízes, com 58%, seguida pela Justiça do Trabalho, com 17%, e a Eleitoral, com 14,5%. Em termos de paridade de gênero, os estados com maior número de juízas são Rio de Janeiro, com 48%, Bahia, com 47,6% e Rio Grande do Sul, com 45,7%. A Justiça do Trabalho é a única que alcança a meta de 40% a 60% de paridade de gênero em cargos de desembargador, com 41,2% de mulheres. O sistema também possibilita o acompanhamento da Resolução CNJ número 525, voltada à paridade nos tribunais de segundo grau. Os dados são enviados mensalmente ao Conselho Nacional de Justiça pelos tribunais e conselhos. As informações contribuem para a Estratégia Nacional do Poder Judiciário e a política de sustentabilidade, com foco em maior transparência e inclusão nas informações sobre o quadro de pessoal. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. E com 3 itens na pauta de julgamento, o Conselho Nacional de Justiça se reúne amanhã a partir das 10 horas da manhã para a 12ª edição da sessão ordinária de 2024. Na ocasião, o presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, vai assinar um acordo com o Hospital Israelita Albert Einstein e com o Tribunal de Justiça da Bahia sobre uma nova versão do Sistema Nacional de Pareceres e Notas Técnicas voltados para a judicialização da saúde, o NatJus 4.0. Criado em 2016 pelo CNJ em parceria com o Ministério da Saúde, o iNatJus é um banco de dados nacional de pareceres técnicos científicos e notas técnicas elaboradas com base em evidências científicas na área da saúde. Os documentos são emitidos pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário e também pelos Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde para subsidiar decisões judiciais em ações que envolvam todas as questões de saúde. Na sessão ordinária, entre os processos a serem julgados pelo plenário estão 6 procedimentos de controle administrativo, um pedido de providências, 3 recursos administrativos, uma revisão disciplinar, uma consulta e também uma representação por excesso de prazo. Agora são 6 horas e 25 minutos. O plenário do Supremo Tribunal Federal começa a julgar a legitimidade do Ministério Público de firmar acordos com entidades desportivas. O repórter Breno Zonta está de volta e traz as informações. O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou a análise do referendo de uma liminar do ministro da Corte, Gilmar Mendes, que suspendeu decisões judiciais que consideram que o Ministério Público não pode intervir em questões relacionadas às entidades desportivas e à prática do desporto no país. O tema é tratado na ação direta de inconstitucionalidade 7580, que foi apresentada pelo Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, no âmbito das eleições da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. A ação pediu que o STF interprete dispositivos da Lei Pelé, que é a Lei 9.615 de 1998, e da Lei Geral do Esporte, que é a Lei 14.597 de 2023. Tudo isso para garantir a não intervenção do Judiciário em questões internas das entidades esportivas e para reconhecer a legitimidade do Ministério Público para propor ações civis públicas e para afirmar termos de ajustamento de conduta nesse campo. Também está em jogo a possibilidade do Judiciário interferir em assuntos ligados à autonomia das entidades
entidades esportivas, especialmente decorrentes da auto-organização e da autodeterminação. A análise da questão deverá continuar na próxima semana, com a manifestação do Senado Federal, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, da CBF e do Clube Atlético Mineiro, entidades admitidas como interessadas no processo. Da Agência Rádio Web, Breno Zonta. A seguir, no próximo bloco, um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. São 6 horas e 28 minutos. Vamos agora saber o que é notícia nas cortes do Brasil. Instituições do Espírito Santo recebem mais de 3 milhões de reais para desenvolverem projetos sociais. O destaque é de Cristina Mara. Instituições capixabas que recebem pessoas para o cumprimento de pena de prestação de serviços à comunidade foram contempladas com recursos financeiros para a realização de projetos sociais. O valor de quase 4 milhões de reais foi distribuído para 29 entidades que firmaram convênio e inscreveram projetos sociais. Agora, com o recebimento do recurso, as entidades beneficiadas terão o prazo de 30 dias para prestar contas do material recebido ou do serviço prestado. Justiça invalida norma do Amazonas que obrigava a notificação para vistoria de medidor de energia. O destaque agora com Lígia de Matos. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional norma do Estado do Amazonas que obrigava as concessionárias de serviço de distribuição de energia elétrica a notificar previamente o consumidor sobre inspeção ou vistoria técnica de medidores. O relator, ministro Luiz Fux, explicou que a Constituição Federal atribui à União a competência exclusiva para legislar sobre energia elétrica, que é exercida pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Perícia derruba a alegação de assinatura falsificada em empréstimo consignado. Mércia Lívia traz o destaque. Um laudo pericial encerrou uma ação judicial em que o cliente buscava a anulação de um contrato de empréstimo consignado firmado com uma instituição financeira. Ele alegava que a assinatura havia sido falsificada e, por isso, solicitava indenização por danos morais. O caso tramitou na Justiça de Santa Catarina e foi decidido com base na perícia que concluiu ser do próprio autor da ação a assinatura no contrato. Agora são 6 horas e 30 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no YouTube da TV TJ Minas. Uma ótima noite e até amanhã.